culpa, surge agora aqui uma pequena dificuldade que frequentemente aparece também nas decisões judiciais e em alguma doutrina, que vem dizer que, aceitando que a responsabilidade do médico é presumida, culpa presumida, mas que há que fazer aqui então uma distinção. Que a aplicação do artigo 799 não pode ser nos mesmos moldes. Porquê? Porque há que atender à distinção entre obrigações de meios e obrigações de resultado. E que ao recorrer a um regime de presunção de culpa, não se deve aplicar a presunção de culpa, no caso do médico, de modo igual, estando perante uma obrigação de meios e perante uma obrigação de resultado. E é evidente que nesta distinção de obrigações de meios e obrigações de resultado, é comum indicar-se o exemplo paradigmático da obrigação de meios é a obrigação do médico. O médico não tem uma obrigação de cura, não se vincula a resolver o problema. Vincula-se a ter uma atuação diligente, mas não a um fim. É evidente que há casos do médico que poderá ter uma obrigação de garantia. Nada impede que haja, em determinadas circunstâncias e em determinado tipo de intervenções, obrigação de garantia que ele garanta o resultado. Mas não é a regra. Diria que nas situações normais de atuação de um médico, a sua atuação é enquadrável no âmbito da responsabilidade de obrigações de meios. E como obrigação de meios, o exemplo do médico distingue-se daquelas em que há tipicamente um resultado. Por exemplo, um transporte. Se uma empresa obriga-se a transportar uma mobília de Lisboa para Faro, ele tem que assegurar o resultado, entregar a mobília em Faro. Portanto, há aqui uma diferença e, por isso, se vê muitas vezes, e encontramos em várias decisões judiciais e doutrina que vem também referir isto, que relativamente à presunção de culpa, então que esta presunção de culpa não deve valer de igual modo nas obrigações de resultado e nas obrigações de meios. Vem, no fundo, dizer o seguinte, que o artigo 799, que tem a presunção de culpa, está pensado para obrigações de resultado. E que, portanto, quando estamos no âmbito de obrigações de meios, temos de atenuar esta presunção de culpa estabelecida nessa norma. Bom, é evidente que esta solução que encontramos, como digo, em até decisões judiciais e doutrina que faz esta distinção, considerando que a presunção de culpa 799 terá que ser atenuada nas obrigações de meios, assenta, diria, para mim, em duas dificuldades jurídicas. Primeiro, porque eu creio que esta distinção entre obrigações de meios e obrigações de resultado, que tem uma origem francesa, do século XIX, em que, de facto, poderia ter alguma justificação em determinados períodos, eu diria que hoje, em grande modo, está ultrapassada. Tendo em conta a obrigação de cumprir as prestações de boa-fé, não há puras obrigações de meios nem puras obrigações de resultado. Ninguém se obriga puramente ao resultado, nem ninguém se obriga puramente a meios. E, portanto, a obrigação de cumprir de boa-fé, de realizar as prestações de boa-fé, leva a que, de algum modo, se possa dizer que não há uma linha divisória entre obrigações de meios e obrigações de resultado. E mais do que isso, é evidente que o nosso legislador, em 1966, conhecia bem esta distinção entre obrigações de meios e obrigações de resultado e nunca a consagrou. E o artigo 799 não tem nenhuma distinção entre obrigações que são de meios e obrigações que são de resultado. Portanto, estabelecer uma distinção que não tem qualquer apoio legal e que, no fundo, é uma distinção que tem alguma dificuldade prática e se calhar até diria está, de certo modo, superada por regras, nomeadamente de boa-fé, que impõem esse cumprimento, duvido que justifique esse tratamento diferenciado consoante a obrigação seja de meios, e portanto a do médico será normalmente de meios, mas que tenha um tratamento diferenciado no que respeita à presunção de culpa. Quanto à situação que ocorre com alguma frequência nas situações de responsabilidade civil médica, em que há cláusulas de exclusão e até de limitação, podem não ser de exclusão, podem ser de limitação da responsabilidade, há uma resposta aparentemente fácil. Exclusão de responsabilidade é nula. Se existir num contrato de prestação de serviços médicos uma cláusula em que o médico exclui a sua responsabilidade por intervenções médicas, essa cláusula é nula, como resulta do artigo 809. Porém, é evidente que esta
exclusão, ou melhor dizendo, esta nulidade da exclusão, não poderá haver em determinadas circunstâncias, porque se admite que existe a limitação de responsabilidade, e até em algumas situações de exclusão, nos casos de intervenção de terceiros, e, portanto, aquela situação que ainda há pouco referi, se a responsabilidade médica, no caso de intervenção de terceiros, estiver sujeita ao regime do artigo 800, poderíamos ter aí casos de admissibilidade de exclusão relativamente àquele que responde objetivamente, portanto, aí há algumas situações, e é depois também, além disso, necessário verificar em que termos é que está redigido. Se é uma verdadeira cláusula de exclusão, se é uma cláusula de delimitação, porque nem tudo, às vezes, aparece aos olhos quem lê a cláusula como uma exclusão, mas por vezes não é uma cláusula de exclusão. Exemplo típico, evidentemente depois adaptável à situação médica, quando num parque de estacionamento se diz não nos responsabilizamos por furtos, isto não é uma cláusula de exclusão, apesar de que à primeira vista parece uma cláusula de exclusão, mas não é uma cláusula de exclusão, porque já tem sido explicado que estamos aí no âmbito de cláusulas de delimitação de responsabilidade, portanto, que é a delimitação do objeto, e por isso não corresponde verdadeiramente a uma exclusão. Portanto, para além dessas situações, o problema que se coloca relativamente a essas verdadeiras exclusões ou limitações de responsabilidade, que muitas vezes aparece em fórmulas como termo de responsabilidade, que o paciente assina o termo de responsabilidade, a questão que se põe em cima, se esse termo de responsabilidade verdadeiramente funciona como cláusula de exclusão ou de limitação da responsabilidade. É evidente que esses termos de responsabilidade têm uma justificação, são assinados, são necessariamente até assinados pelo paciente como um dever de esclarecimento, como um dever de consentimento, para o consentimento esclarecido, que já foi aqui feita uma intervenção sobre o esclarecimento consentimento esclarecido e, portanto, não iria falar sobre esse aspecto. Mas um dos pontos essenciais é esse, é de consentimento esclarecido. Se daí vai resultar uma exclusão, se for verdadeira exclusão, é nula nos termos do artigo 809, com as pequenas exceções que já referi. Mas poderá ainda ter um outro aspecto a ter em conta, é que frequentemente esses termos de responsabilidade assemblam formulários que são apresentados ao paciente. E o formulário em que ele assina um termo, diz que o médico não se responsabiliza por várias consequências, para além do regime da nulidade que já referi do artigo 809, há ainda o facto de, em muitas dessas circunstâncias, ficarem dependentes do regime da lei das cláusulas contratuais gerais e, portanto, se assim for, haverá também uma invalidade do provento do regime da lei das cláusulas contratuais gerais, concretamente do artigo 18, que não permite essas situações. Para terminar, e tentando